A graça e a paz a todos. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei quando você vai ver esse vídeo. Agora são 5h55 da manhã do dia 9 de 2025. 5h55 da manhã, 9/12 de 2025. 9 de dezembro de 2025. Há 4 dias atrás eu tive uma visão, ou melhor, uma revelação de um terremoto. Eu estava numa praia, era um terremoto forte, e aquilo mexia no mar. A água do mar subia rápido. Falei isso já no vídeo, tem um vídeo aí. Ou seja, essa revelação foi do dia 5/12 de 2025. E agora no dia 9, 4 dias depois, eu tenho um sonho também. E nesse sonho eu vou falar aquilo que eu pedi ao Espírito Santo me dar direção para falar, porque eu não vou detalhar exatamente como o sonho foi, mas pedi direção ao Espírito Santo para que me ajudasse nas palavras. Eu estava num lugar que parecia também ser uma praia, e hoje eu já chorei muito, já falei muito com Deus, porque foi muito forte o que eu senti naquele sonho, porque eu estava no celular nessa praia. Essa praia tinha uma casa, eu estava dentro dessa casa, estava num colchão deitado no chão, num colchão no chão, um colchão de casal no chão, eu estava deitado. Eu não vou detalhar muito mais que isso, mas eu vou passar a mensagem. Eu abri o celular e eu entrava no Facebook e eu ia roletando assim, sabe, passando. E de repente, quando eu parava assim, uma notícia, e era daqueles videozinhos de notícia de jornal, e era uma mulher falando muito sério a respeito de uma nova doença, e a palavra cepa era usado. E ela falava que a Organização Mundial da Saúde, ela falava a Organização Mundial da Saúde, e aí ela falava sobre o que a Organização Mundial da Saúde tinha descoberto, e ela falava a sigla do nome da doença. Eu não vou falar aqui. Ela falava a sigla, letra por letra. Quando ela terminou de falar a sigla, eu fui tomado naquele sonho pela presença de Deus muito forte, mas muito forte, muito forte. O Espírito Santo me tomou assim, eu senti a presença dele em todo o meu corpo. Imediatamente, a glória de Deus eu senti. E uma voz falou comigo: essa é a nova pandemia. Essa é a nova pandemia. Essa voz falava comigo uma vez. E eu fui tomado pela presença de Deus. Chorei no sonho, chorei. Acordei sentindo muito a presença de Deus e chorando. E aí eu me lembrei que, e também nesse sonho, nessa madrugada, eu entendia, porque no sonho eu também vi por isso que eu não vou detalhar, porque eu pedi uma orientação ao Espírito Santo no que falar, mas eu entendia o que parecia ser depois de uma grande festa, como se fosse o carnaval. Não era uma festa local, era uma festa como se fosse, não sei se no Brasil, mas aparentemente tinha tido uma festa, uma comemoração, como se fosse o carnaval, parecia ser algo como carnaval. E aí, quando estava acabando essa grande festa que parecia ser o carnaval, era anunciado isso na televisão, de uma nova pandemia. Eu me lembrei, agora de manhã cedo, de uma visão que Deus me deu por volta de 2020, o ano era 2020. Estávamos em pandemia ainda da Covid-19.
Eu me lembro até hoje. Que forte foi aquela visão. Eu não imaginava que eu ia morar em São Paulo. Eu não tinha condições, possibilidades familiares de nada para vir morar em São Paulo. Mas era um plano de Deus e eu sabia disso. Mas eu não sabia como, nem pensava, na verdade, não passava isso na minha cabeça. Só sabia que Deus tinha algo para mim que não era para ficar na minha terra. Isso eu sabia. E por volta de 2020 mesmo, eu tive essa visão que eu estava numa rodovia, a qual eu nunca tinha visto naquela época, aquela rodovia. Até porque poucas rodovias eu conheço. Hoje eu conheço muitas, sim, consideravelmente. Mas na época eu não conhecia quase rodovias, até porque quando eu ia para algum lugar eu ia rápido e voltava, então eu não prestava atenção em rodovia. Mas eu estava numa rodovia. Eu lembro da placa, das coisas. A gente estava saindo de uma grande cidade e a grande cidade era São Paulo. Eu entendi isso naquela época. Até porque eu escrevi isso na época. Escrevi isso num celular que depois eu acabei perdendo o celular. Eu estava em São Paulo na época, isso em 2020. Eu vim para São Paulo, acho que foi em 2023. Vim morar aqui. Foi acho que 2022 ou 2023, vim para São Paulo por ali. Foi 2023, foi 2023, o início de 2023. Naquela época eu sonhei que eu estava em São Paulo, só que foi muito forte. Eu estava em São Paulo e eu saía do centro de São Paulo como se fosse para ir para o interior. E tava muito cheia, a rodovia tava muito lotada. Tava um engarrafamento gigante. Era muita gente, fora do comum. Era todo mundo saindo do centro de São Paulo e indo para os interiores. Porque de uma nova pandemia. Eu lembro que naquele sonho eu saía do carro. E eu falava assim, era um carro branco. E eu falava assim, deixa eu só mijar aqui rapidinho. Tava muito apertado, aí eu saía. Aí quando eu saía do carro eu olhava, eu via a rodovia assim, muito carro, e moto, tupindo tudo, todo mundo desesperado pra sair do centro. E eu sabia ali que eu tava em São Paulo. E aí eu ouvia, quando eu saía do carro, uma voz falar comigo. Essa pandemia, ela vai matar. E não era sobre a Covid. Já era Deus me mostrando que a nova pandemia que seria depois da Covid. Mesmo que a gente estava em época de Covid naquela época. Falava assim, essa pandemia vai matar 7 vezes mais que o Covid. Ela vai atingir 7 vezes mais pessoas. Ela vai ser 7 vezes mais rápida. 7 vezes mais letal, não sei o que. Aquela voz falava comigo uma sequência de setes. Me mostrava como que entraria no corpo 7 vezes mais poderoso, assim, para destruir o corpo humano. O negócio era muito terrível. Isso foi por volta de 2020. Eu lembro até hoje. Eu achei que ia ser um pouco mais rápido, porque a gente às vezes... Por isso que eu não quero falar nada de mim. Porque eu já quebrei muito a cara em falar a mais do que Deus me mostrou. Exemplo disso, e eu não nego, que em 2023 eu tive... eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo sobre o terceiro selo está sendo aberto. E o cavalo preto, né, do Apocalipse está saindo. Eu ouvi só isso. Fui contar para algumas pessoas, umas duas, e essas pessoas encrencaram comigo e diziam, você tem que datar, se é de Deus você tem que datar. E a pessoa batia em mim com isso. Você tem que datar, você tem que datar. Se for de Deus você tem que datar. E falava. Falou tanto na minha cabeça que eu falei assim, até o final de 2024 isso vai acontecer. Então ali eu falei de mim, ali eu falei da minha carne. Ali eu falei porque eu caí numa conversa de pessoas que não era para ter caído sobre aquilo. Não que as pessoas eram mais ou nada disso, mas era para mim ter seguido aquilo que o Espírito Santo tinha me falado. Porque realmente, antes de terminar 2024, a Síria, porque da guerra, entrou num caos de fome. A Síria, acho que foi a Síria mesmo, agora não lembro, mas acho que foi a Síria mesmo, que está guerreando contra Israel. Ali perto pelo aquele redor ali do Irã. Acho que é a Síria mesmo. Entrou num caos de fome. Ou seja, ali estaria saindo, porque começa em localidades os selos e se espalha para o mundo. Todos os selos são assim.
Eles começam, principalmente os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles começam em localidades que é lá, ali na região de Israel, que é... Me desculpa, eu tô bastante sono, então não tô conseguindo raciocinar. Esqueci o nome ali. Oriente, ali no Oriente Médio. Ali é o núcleo, né, das profecias que se espalham para o resto do mundo. Então, realmente o terceiro selo estava saindo ali e se espalhando, começando a se espalhar para o mundo. Obviamente que o tempo é de Deus. Nós estamos no final de 2025, ou seja, tem 2 anos que eu tive essa visão do Espírito Santo falando comigo. Eu estava acordado trabalhando no dia, eu ouvi ele falando comigo. Tem 2 anos. Então, eu sei que ele vem agindo, o Cavaleiro Preto, assim como o primeiro cavaleiro, o segundo e o terceiro. Ele está agindo no mundo, espalhando o poder dele no mundo, da ação dele. E aí ficou como se eu tivesse errado aquilo que eu ouvi de Deus. Por quê? Porque eu odeio ouvir das pessoas. Eu dei ouvido a pessoas que não precisavam ter dado, era só eu falar aquilo que o Espírito Santo tinha me passado, que o Espírito Santo não tinha datado. Assim como não está datando nada agora. Não está datando terremoto, o que vai acontecer no mar, o nível do mar vai aumentar. Eu não sei se é tsunami, eu não sei se só vai aumentar a água e vai atingir a cidade, eu não sei. Tô falando aquilo que eu ouvi. E também essa questão da pandemia também não tá datando. Mas eu entendi que parecia ser algo como se fosse depois de um carnaval. Em 2020 falava a mesma coisa comigo, que seria depois do carnaval. Só que agora não falou que ia ser depois do carnaval, nada. Só que eu entendia porque eu via como se fosse um tipo de grande festa mundana. Então parecia muito seu carnaval. Entende? Agora eu não tenho certeza, mas parece, porque em 2020, se fosse conectar com 2020, seria continuidade, né? É isso. É isso que eu tenho a dizer. Jesus está às portas, né? Eu creio que na hora certa muitas pessoas vão ver esse vídeo. E busque a Deus. Para de perder tempo cuidando da vida das outras pessoas, da vida de A ou de B. Busque a sua salvação, busque a sua vida em Cristo, porque Ele está às portas. Amém? E é isso. Fique na paz.